Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um mergulho num dos períodos mais sombrios e, ao mesmo tempo, decisivos da história. Vamos falar da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. Olá! Pois é, e a nossa base aqui é um material que resume os pontos cruciais desse conflito, né? Exato. E a nossa missão é extrair o que realmente importa: os eventos, as causas e, principalmente, o legado que moldou o mundo em que a gente vive hoje. Perfeito. E para organizar essa conversa, a gente pode pensar em 4 grandes blocos. Boa. Primeiro, a gente entende as origens da guerra, com foco na política do eixo. Depois, passamos pelas fases do conflito. Em seguida, um olhar necessário sobre a mecânica do Holocausto, que foi algo sem precedente. E, por fim, as consequências, o que nasceu das ruínas da guerra. Ótimo, então vamos começar a desvendar isso. O material aponta logo de cara para a causa mais direta: a política expansionista da Alemanha nazista, da Itália fascista e do Japão, o eixo. Uhum. No caso da Alemanha, o documento menciona muito um conceito, o Lebensraum. O que era exatamente essa ideia de espaço vital? Então, o Lebensraum era, assim, a obsessão do Hitler. Certo. A ideia era que o povo alemão precisava de mais território para prosperar, sabe? E esse território deveria ser conquistado no leste europeu, Em cima de outros povos. principalmente dos povos eslavos. E isso estava totalmente ligado a outro objetivo: anular o Tratado de Versalhes. O acordo que encerrou a Primeira Guerra. Exato. Os alemães viam o tratado como uma humilhação nacional, impôs dívidas gigantescas, perdas de território. Anexação da Áustria e de parte da Tchecoslováquia em 1938. E tudo isso sem um único tiro. Como foi possível? Essa é a grande questão, né? E não foi só medo, foi uma estratégia deliberada, principalmente do Reino Unido e da França. Que estratégia? A política de apaziguamento. A memória da Primeira Guerra Mundial era tão traumática, tão recente. A carnificina? Exatamente. A prioridade era evitar outro conflito a qualquer custo. Então eles cederam às primeiras exigências do Hitler, achando que ele pararia por ali. Havia também uma crença de que algumas exigências eram justas, não? Sim, parte da elite britânica achava que Versalhes tinha sido duro demais, que reunir povos de língua alemã era, de certa forma, razoável. Foi uma leitura terrivelmente equivocada. Totalmente. Eles não entenderam o tamanho da ambição nazista. Apostaram que ele pararia, mas ele não parou. E qual foi a gota d'água? O ponto sem retorno? A invasão da Polônia, setembro de 1939. Ali a ficha caiu. Ali ficou claro para todo mundo que as promessas do Hitler não valiam nada, que o objetivo era a dominação. E isso forçou a mão da Inglaterra e da França. Obrigou os dois países a finalmente declararem guerra à Alemanha. E aí os lados da guerra se definem de vez. De um lado o eixo, Alemanha, Itália e Japão. E do outro, os aliados. No início, Inglaterra e França. E depois a entrada de dois gigantes que mudariam tudo, a União Soviética e os Estados Unidos. E é bom lembrar que não era só uma guerra por território, né? O material destaca bem. Era uma guerra de ideologias. Exato. Democracias contra o totalitarismo, o fascismo e uma guerra tecnológica numa escala nunca antes vista. Foguetes, os primeiros jatos, E claro, a bomba atômica. a arma que definiria o século. Certo. Então, com a guerra declarada, como foram os primeiros anos? O material descreve um avanço do eixo que parecia imparável. Sim, a primeira fase, de 39 a 41, foi a era da Blitzkrieg, a guerra relâmpago alemã. Como funcionava essa tática? Era uma combinação brutal. Ataques aéreos massivos com avanços muito rápidos de tanques e infantaria. A ideia era criar pânico e desorganizar totalmente as defesas. E funcionou? Assustadoramente bem. A Polônia caiu em semanas, depois Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e o maior choque de todos, a França. Que se rendeu em junho de 1940. Exatamente. Deixando a Grã-Bretanha praticamente sozinha na Europa. E nesse momento todo, os Estados Unidos ainda estavam oficialmente fora, certo? Mais isolacionistas. Sim, mas aí acontece o evento que muda tudo de uma hora para outra. Pearl Harbor. Pearl Harbor. Um choque monumental.
7 de dezembro de 1941, o Japão, que era aliado da Alemanha, lança um ataque surpresa à base naval americana no Havaí. E qual era o objetivo japonês com isso? Neutralizar a frota americana no Pacífico. Eles queriam expandir o império pela Ásia sem interferência. Mas o tiro saiu pela culatra. Completamente. O ataque uniu a opinião pública americana, que antes era dividida, e os Estados Unidos declararam guerra ao Japão no dia seguinte. E aí a Alemanha e a Itália declaram guerra aos EUA. E o conflito se torna de fato global. Ok. Com a entrada dessa potência industrial e militar, o equilíbrio de forças começa a mudar. Como os aliados reagiram onde a maré começou a virar? A primeira, e talvez a mais brutal, foi na frente oriental, Stalingrado. a Batalha de Stalingrado. Hitler tinha invadido a União Soviética em 1941, quebrando um pacto e avançava fundo no território. E Stalingrado era uma cidade-chave. Industrial e estratégica. E a batalha durou mais de 5 meses, entre 42 e 43. Foi uma carnificina urbana travada casa por casa. E o que tornou essa batalha tão decisiva? Olha, não dá para exagerar a importância de Stalingrado. A gente fala em derrota catastrófica, mas o que isso significa? O que significa? Significa que o 6º Exército Alemão, uma das tropas de elite do Hitler, foi completamente cercado e aniquilado. Aniquilado. Cerca de 91 mil soldados se renderam. Menos de 6 mil voltaram para casa depois da guerra. Foi um golpe psicológico e material do qual a Alemanha nunca mais se recuperou no leste. E, a partir dali, o Exército Vermelho começa a avançar em direção a Berlim. Exatamente, começam a empurrar os alemães de volta. E, enquanto isso tudo acontecia no leste, o que era preparado no oeste? No oeste, os aliados preparavam a maior operação anfíbia da história. O famoso Dia D. 6 de junho de 1944. Isso. Mais de 150 mil soldados americanos, britânicos, canadenses desembarcando nas praias da Normandia, na França ocupada. O objetivo era abrir uma segunda frente. Uma segunda frente massiva para espremer a Alemanha. Foi uma operação de um risco, de uma complexidade assim, absurdos. Mas funcionou. E a libertação da França começa a partir dali. Sim, e o exército do Hitler passa a ser pressionado por todos os lados. Então, com os nazistas espremidos entre a União Soviética no leste e os outros aliados no oeste, o cerco foi se fechando. Como foi essa reta final na Europa? Foi uma corrida para Berlim. Os soviéticos chegaram primeiro. E a batalha pela cidade foi dura. Ferocíssima. Vendo que tudo estava perdido, Hitler cometeu suicídio no bunker dele em 30 de abril de 45. E poucos dias depois, a rendição. Em 8 de maio, a Alemanha se rendeu incondicionalmente. A guerra na Europa tinha acabado. Mas ainda havia guerra no Pacífico. O Japão não se rendeu junto. De forma alguma. A cultura militar japonesa da época via a rendição como a maior desonra. Eles lutavam até o último homem. As batalhas de Iwo Jima e Okinawa. Exato, batalhas sangrentíssimas. E os estrategistas americanos calculavam que uma invasão por terra ao Japão custaria até 1 milhão de vidas aliadas, fora as japonesas. E é nesse contexto que surge a decisão de usar a bomba atômica. Exatamente. O presidente americano Harry Truman toma a decisão. Em 6 de agosto de 45, a primeira bomba em Hiroshima. E 3 dias depois, Nagasaki. Isso. A devastação foi instantânea, absoluta. Matou centenas de milhares de civis. E diante desse poder de destruição, o imperador Hirohito anunciou a rendição em 15 de agosto. E aí sim, o fim definitivo da Segunda Guerra Mundial. O fim definitivo. E com o fim dos combates, o mundo começou a descobrir a verdadeira dimensão dos horrores do regime nazista. E isso nos leva ao capítulo mais sombrio de toda essa história. O Holocausto. O Holocausto. Sim. É importante entender que o Holocausto, ou Shoah em hebraico, não foi um efeito colateral da guerra. Foi um objetivo central do projeto nazista. Um genocídio sistemático. Planejado, burocraticamente, executado pelo Estado, de aproximadamente 6 milhões de judeus e milhões de outras vítimas. É aterrorizante pensar que isso não aconteceu do nada. O material deixa bem claro que foi uma escalada. Como uma sociedade chega a esse ponto? Onde começou? Começou pela exclusão.
legal e social. Em 1935, vêm as Leis de Nuremberg. O que elas diziam? Elas retiraram a cidadania dos judeus alemães, proibiram casamentos entre os judeus e não-judeus, basicamente os transformaram em párias dentro do próprio país. O objetivo inicial era forçá-los a sair da Alemanha. Exato. Isolá-los, forçá-los a emigrar. E dessa exclusão legal para a violência física foi um passo bem rápido. Sim. O ponto de virada foi a Noite dos Cristais, em novembro de 1938. Um pogrom organizado. Exato. Uma explosão de violência em toda a Alemanha e Áustria. Sinagogas queimadas, lojas destruídas. Dezenas de milhares de homens judeus foram presos e enviados para os primeiros campos de concentração. E com o início da guerra e a ocupação de mais territórios, a perseguição se intensificou, né? Aí surgem os guetos. Isso. Principalmente no leste europeu. Os nazistas forçaram as populações judaicas a viverem em guetos. Áreas muradas, superlotadas, em cidades como Varsóvia. E as condições eram projetadas para matar. Exatamente. Fome, frio, doenças, matavam milhares. Mas para a liderança nazista ainda não era rápido o suficiente. E aí que entra o conceito da solução final, uma expressão burocrática para algo monstruoso. Em janeiro de 1942, altos oficiais nazistas se reúnem na Conferência de Wannsee. Ali eles não decidiram se iriam exterminar os judeus. Eles decidiram como. Exatamente. Como fazer isso da maneira mais eficiente possível. Foi o planejamento logístico do genocídio. A política mudou de perseguição para uma operação industrial de assassinato em massa. E a ferramenta para essa indústria da morte foram os campos. O material faz uma distinção importante entre os tipos de campos. É uma distinção crucial. Havia os campos de concentração, como o Dachau. O foco principal era o trabalho escravo, Trabalhar até a morte. até a exaustão, para a máquina de guerra alemã, mas havia também os campos de extermínio. Como Auschwitz-Birkenau. Auschwitz, Treblinka, Sobibor. Esses lugares eram, na essência, fábricas da morte, projetados com um único propósito, o assassinato em massa. Com as câmaras de gás. Principalmente, seguido pela cremação dos corpos em fornos industriais. É fundamental lembrar que, embora os judeus fossem o alvo principal, o regime nazista perseguiu e assassinou muitos outros grupos. A lista é longa e terrível. O material destaca os povos ciganos, Roma e Sinti, vítimas de um genocídio que eles chamam de poragismos. Quantas vítimas? Centenas de milhares. Pessoas com deficiências físicas ou mentais assassinadas no programa de eutanásia Action T4. Milhões de eslavos, especialmente poloneses e prisioneiros soviéticos. E também opositores políticos. Sim, comunistas, socialistas, Homossexuais. testemunhas de Jeová, todos estavam na mira. Então a guerra termina, os campos são libertados e o mundo se depara com a prova irrefutável desses crimes. O custo humano total, mais de 70 milhões de mortos. Que tipo de mundo surgiu dessas cinzas? Um mundo profundamente transformado, traumatizado. A primeira consequência quase imediata foi a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1945. A ideia era criar um fórum global para evitar que algo assim se repetisse. Exatamente, mediar conflitos e promover a paz. E a questão da justiça? Como responsabilizar os líderes por crimes dessa magnitude? Essa foi a pergunta central dos julgamentos de Nuremberg, entre 45 e 46. Pela primeira vez na história, líderes de uma nação foram levados a um tribunal internacional. Um marco legal. Um marco absoluto. Porque estabeleceu no direito internacional os conceitos de crimes de guerra, crimes contra a paz e, o mais importante, crimes contra a humanidade. Aquela desculpa de eu só estava seguindo ordens deixou de valer. Exatamente. Deixou de ser uma defesa aceitável para atrocidades. E o material também aponta para outras consequências geopolíticas que a gente sente até hoje. Sem dúvida. A fundação do Estado de Israel, em 1948, como um lar para o povo judeu e para os sobreviventes do Holocausto, é uma consequência direta. A própria Alemanha foi dividida. Dividida entre os vencedores, criando uma Alemanha ocidental capitalista e uma oriental socialista. Um símbolo físico da nova divisão no mundo. E o que nos leva à última grande consequência:
o início da Guerra Fria. Exato. A guerra destruiu as velhas potências europeias e deixou duas superpotências dominantes no lugar: os Estados Unidos e a União Soviética. E a aliança de guerra se desfez rápido. Rapidamente, dando lugar a décadas de desconfiança, corrida armamentista e uma nova tensão global que definiu a segunda metade do século XX. No fim das contas, a grande lição que o material nos deixa é que toda essa história funciona como um aviso permanente, né? Um aviso muito claro. Sobre os perigos do nacionalismo extremo, do racismo e, talvez o mais importante, da indiferença diante da tirania. Perfeito. A gente percorreu a trajetória toda, das sementes do conflito, passando pela devastação da guerra, pela máquina do Holocausto. E chegando nas mudanças profundas que isso impôs ao mundo. E ao final de toda essa análise tão densa, que reflexão final fica para quem nos ouve? Olha, o material destaca que Nuremberg criou a categoria de crimes contra a humanidade. E fica uma reflexão. Qual? Como esse conceito legal, nascido das cinzas da guerra, tem sido aplicado desde 1945. E, olhando para o nosso presente, quais são os desafios para garantir que a indiferença diante da tirania que permitiu tudo isso não se repita em nosso próprio tempo? Uma questão que a história nos deixa e que continua muito atual. Muito atual.